se já tá rolando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos para mais uma live. Nessa noite Deus possa te abençoar grandemente, que daqui possa sair uma palavra direta do trono ao seu coração. Estamos muito felizes de estar aqui, estamos com saudade de estar perto de vocês. Vou dar uns minutos para vocês compartilharem, para vocês chamarem o máximo de pessoas possíveis para poder escutar essa palavra que Deus trouxe ao coração da Bibi essa noite. Então sejam bem-vindos e a gente já vai começar. Aguenta aí. Alcançados pela tua palavra, pelo teu poder.
poder, Espírito Santo. Oh, aleluia. Senhor Jesus, tu és digno de receber. misericordioso. Não existem palavras, Pai, que possam expressar a Tua grandeza. Tu és Deus, dono de tudo. Só Teu é o reino, Tua é a glória. Nós te amamos, nós te adoramos. Aleluia, recebe o nosso louvor hoje. Que nesta noite, Pai, o nosso louvor suba até a Ti. Que nós possamos estar com os nossos corações abertos, com a nossa mente aberta para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Aleluia, nós te adoramos. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nosso amigo Santo Espírito, venha. Aquecer os corações.
a todos, sejam bem-vindos a mais uma live. Estou muito feliz hoje, então sejam bem-vindos. Muito obrigada por todos vocês estarem aqui. E é isso, gente. O pastor saiu e nem O falou pastor nada. saiu, falou nada. Ele sempre fala que ele gosta de deixar a gente à vontade, então ele sai. Mas eu sei que ele tá assistindo lá em cima do celular. Bom, gente, hoje eu fiquei responsável por trazer uma palavra para vocês, para todos vocês que estão assistindo. E eu decidi trazer uma ministração que falou muito comigo por esses dias e eu achei que... Pega pra mim a Bíblia, por favor. Obrigada. E eu achei que, por ser um livro pequeno, o profeta Jonas, que eu vou falar hoje, existe muita informação e muita coisa rica que a gente pode extrair desse livro. Então eu espero que, através dessa palavra, desse personagem, desse profeta, que teve uma história tão inusitada, né? Tão diferente. Todo mundo lembra de Jonas. É verdade, todo mundo sabe quem é Jonas. Então eu acho que através desse personagem eu espero muito de todo o meu coração que o Espírito Santo fale com você e que você consiga também, assim como eu, extrair coisas muito, muito ricas dessa história. Então vamos lá. Deixa eu abrir meu negócio aqui. Bom, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, porque a gente vai ler. O livro de Jonas, ele tem só 4 capítulos. Então, é um livro bem, bem rápido. Inclusive, se você puder depois ler o livro de Jonas na sua casa, eu recomendo muito, porque é uma leitura muito rápida e você vai entender coisas que talvez você não entenda aqui agora, ou talvez nunca nem sabia que tinha acontecido com Jonas. Então, pega a sua Bíblia aí. Vou tomar uma água, inclusive. Quando você pega a sua Bíblia. Gente, Jonas era filho de Amitai e ele viveu em Samaria durante o reinado de Jeroboão II, entre os anos 750 e 800 a.C. Ele era de Gat-Hefer, a nordeste de Nazaré, e lá foi onde Jonas nasceu. Então, vamos ler o capítulo aqui, o capítulo 1, versículo 1 e 2 de Jonas. Diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, para quem não sabe, eu também não sabia de nada disso que eu vou falar para vocês. Isso tudo foi pesquisa, né, nas nossas aulas, a Bezalel. E, inclusive, teve uma pessoa que me ajudou nessas pesquisas, que foi a pessoa que fez que estudou a respeito do profeta Jonas. Então, depois eu quero que ela assista esse vídeo. Então, gente, Nínive era uma cidade muito grande. Era uma cidade onde era, vamos dizer assim, nas palavras de hoje, era uma metrópole daquela época. Então, em Nínive foi onde existiu a primeira biblioteca do mundo. Então, eles tinham grandes parques, grandes jardins, e lá existia até um palácio chamado Sem Rival, que tinha 300 cômodos desse palácio. Então, era uma cidade muito grande, tinha muito comércio lá, e era uma cidade conhecida, era naquela região. Então, Deus mandou Jonas para Nínive para que ele pregasse a palavra de Deus, e Deus disse assim: eu quero que você fale contra Nínive, porque a malícia dele já chegou até mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, gente, uma coisa que a gente sempre ouve sobre Jonas é que ele fugiu, o profeta que a gente conhece ele como profeta fujão, né? O profeta que desobedeceu a ordem de Deus. O profeta que ele foi contra o chamado, ele não queria cumprir o chamado de Deus. Mas o que eu não sabia é que os ninivitas, eles eram, além de pecado de idolatria, de prostituição, de iniquidade que eles praticavam, eles adoravam diversos deuses.
E fora esse pecado que para Deus era um pecado muito grave e que para eles naquele tempo era algo normal adorar de vários deuses, né? Mas para Deus era algo abominável. Mas além disso, fora os inimigos que o povo de Nínive, os ninivitas, eles tinham, por exemplo, inimigos... Fala inimigo de guerra, né? Sim. Tipo de inimigos de guerra, eles matavam, torturavam das piores formas possíveis os profetas. Então, eles faziam coisas, por exemplo, arrancavam as mãos, a cabeça, fazia pilhas de corpos dos profetas que iam para lá pregar a palavra de Deus. Então, um dos maiores motivos de Jonas ter fugido é porque ele estava morrendo de medo. Porque imagina, Deus fala para ele assim, vai para Nínive para você pregar minha palavra. Só que Nínive, eu fico imaginando uma cena assim na minha cabeça, né? Tipo, Jonas indo lá comprar passagem, aí passa alguém atrás dele assim e fala, cara, você ficou sabendo o que aconteceu em Nínive? Meu, mataram não sei quantos, arrancaram a cabeça de não sei quantos, arrancaram os olhos, porque era isso que o povo fazia, gente. Eles faziam questão de pegar os inimigos e expor os corpos mortos naquela cidade. Então, o Jonas ouviu aquilo e falou assim, eu não vou pra Nínive coisa nenhuma, eu vou comprar uma passagem para outro canto, porque pra mim não dá, vou morrer. Se eu for pra lá, eu vou morrer. Então, eu anotei algumas coisas aqui. Nínive também era conhecida como a cidade dos ladrões. E a feitiçaria predominava naquele lugar. Então, além de tudo isso, era um povo que praticava feitiçaria. Então, sacrifícios. Era uma coisa assim... Por mais que fosse uma cidade muito... evoluída em questões de arquitetura, de beleza, era uma cidade também terrível. Então vamos lá. Então agora eu quero ler mais alguns versículos aqui de Jonas do capítulo 1 ainda, pra gente seguir. Jonas versículo 4 do capítulo 1. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes. Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, eu também não sabia que eles tinham lançado sortes, que naquela época também era muito comum. Inclusive, essas pessoas aqui, o que eles disseram? Clama ao seu Deus, porque talvez o seu Deus faça alguma coisa por nós. Então, eles lançaram a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Claro, porque era culpa dele, do negócio tá afundando tudo, né? Então, vamos lá, versículo 15, pra gente pular um pouquinho, porque senão vai ficar muito extenso, né? E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, não é baleia, tá, gente? É peixe. Todo mundo fala baleia, Jonas na barriga da baleia, é peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, Deus usou uma estratégia. Falou assim, tudo bem, você não quer ir, eu entendo. Eu imagino que Deus falou assim, eu até entendo, Jonas, porque é algo terrível. Imagina, você saber que você está indo para um lugar onde a qualquer momento você pode ser degolado, morto, de alguma forma muito horrível. Ou ele te deixar lá sofrendo para arrancar seus membros e te deixar lá para morrer de alguma forma muito ruim. Então, Deus, com toda a sua sabedoria incrível, uma lagartixa me distraiu. Voltei. É que eu vi um negócio andando, quando eu olhei era uma lagartixa um pouco grande. Ali no jardinzinho. Voltando, gente. Então, Deus, ele teve uma estratégia incrível. Sabe por quê? Eu vou contar pra você. Os ninivitas, eles adoravam diversos deuses. Lembra que eu falei no começo?
E um dos deuses, que era um dos deuses mais adorados por eles, era o deus Dagon. E o deus Dagon, ele era um ídolo metade peixe e metade homem. E ele usava um negócio na cabeça, e ele era metade homem e metade peixe. Então, o que acontece? Seria muito mais fácil para os ninivitas acreditarem desculpa, voltando um pouquinho para fazer mais sentido. Eles acreditavam que esse deus Dagon havia saído do mar e fundado a nação deles, a Síria, na época, naquela região. Então, e que esse deus Dagon, ele enviava mensageiros através do mar, tipo, pelo mar, para mandar alguma mensagem, falar alguma coisa para esse povo, para eles de tempos em tempos. Então, olha só que coisa louca. Deus permitiu que acontecesse tudo isso com Jonas, mas porque tinha um motivo. Porque quando aquelas pessoas, que na Bíblia não relata que as pessoas viram o Jonas saindo do peixe, sendo vomitado pelo peixe, mas ali naquela região tinha muito comércio. Então, acredita-se, tá, gente? Não estou falando que isso é isso pesquisa, e pronto, né? Isso são fontes de pesquisa. Acreditam que as pessoas acolheram Jonas ali na beira do rio Tigre, que era ali naquela região. Aí eles pegaram a Jonas, né? E aí levaram ele pra cidade. Então ele contou o que tinha acontecido com ele, então as pessoas acreditaram naquilo, porque foi real, foi verdade. Pode parecer louco, mas foi real. Então, para Deus, seria um pouco mais fácil para as pessoas acreditarem de que ele era o Deus de todos os deuses, tipo, que não tem outro Deus, que ele é o Deus de tudo, que ele é o Deus, inclusive, do peixe que Jonas foi vomitado, porque as pessoas acreditavam que poderia vir um mensageiro do mar, vomitado por um peixe, ou pelo tal do Deus Dagon que eles acreditavam. Então, como vocês sabem, né, Jonas, ele foi vomitado pelo peixe na praia, e ele percorreu por aquela cidade, para pregar a palavra de Deus. Então eu achei muito incrível essa informação, porque eu não fazia a menor ideia de que tinha um propósito Jonas estar ali dentro daquele peixe. Tipo, a gente achava que era por desobediência. Afinal, ele foi engolido pelo peixe porque ele foi desobediente. Mas tinha um propósito para aquilo. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, mas o primeiro ponto que eu queria destacar é a obediência. Jonas, ele foi vomitado da baleia. Eu vou ler aqui o último versículo, o versículo 10 do capítulo 2, que é o último do capítulo 2. E diz assim, não é esse não. Falou, pois o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas à terra. Então, o versículo 2, o capítulo 2, desculpa, ele é um salmo de Jonas. Então, Jonas, ele fala, é uma oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Então, depois que Jonas teve todo esse processo de entender o que ele tinha feito de errado, de saber que ele estava fora do plano de Deus, Deus permitiu que ele fosse vomitado. As pessoas acreditaram naquela coisa que aconteceu, todo aquele evento. Um homem foi vomitado, foi o Deus Dagon que trouxe ele, mas não foi, na verdade. Então, depois de tudo isso acontecer, antes de tudo isso acontecer, Jonas precisou entender quem ele era, entender qual era a situação que ele estava vivendo, para aí sim Deus continuar o plano dele, que era perfeito, que era bom e que ia funcionar. Só que Jonas não sabia. Então, Jonas precisava só obedecer a Deus. Ok? Então, gente, o que eu acho que é muito importante nessa parte de obediência? Talvez Jonas, ele ouviu a voz de Deus. Jonas, ele sabia o que ele precisava fazer, mas ele não fez. Ele não estava muito disposto a fazer aquilo. Ele estava com medo. O que acontece com a gente, né? Acontece no nosso dia normal. Mas ele precisou passar. Então, depois da desobediência dele, ele precisou passar por um longo processo dentro do peixe, por 3 dias e por 3 noites, para que ele pudesse cumprir o que Deus tinha para a vida dele. Agora, eu quero ler o capítulo 3, 4 e 5, versículo 4 e 5. Então, capítulo 3, versículo 4 e 5. Diz assim:
Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10 agora. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Então, o plano de Deus funcionou. O plano de Deus deu certo. O que Jonas fez? A pregação de Jonas foi um versículo só. Foi só um pedacinho. Jonas disse o quê? Olha, 40 dias a cidade vai ser subvertida. Vai acabar tudo, vai todo mundo pro espaço. Mas, quando Jonas... ele não precisou falar um monte de coisa. Ele falou aqui, gente, um versículo, se você ver. É um versículo. Versículo 4. Ele disse só isso. Porque não precisava mais, sabe por quê? Porque o plano de Deus ia funcionar. Ele só precisava confiar em Deus. Ele só precisava ter fé de que todo aquele negócio dele ser levado através de um peixe, que parece louco, parece esquisito, mas ia funcionar. Então, eu acho que a missão de Jonas, ela foi além dos ninivitas. Ela foi um processo para Jonas também. Para Jonas obedecer, para Jonas confiar, para Jonas entender o que ele precisava fazer. E toda essa mensagem, tudo isso funcionou. O plano de Deus funcionou. Então, muitas vezes, gente, quantas vezes? Imagina se Deus falasse assim pra Jonas. É o que meu pai fala aqui direto, né? Ele fala assim, imagina se Deus falasse assim pra José. José, você vai ser governador do Egito, você vai ser o segundo cara mais importante de todos. Mas você vai ser preso, você vai ser acusado de abuso sexual, você vai ser desprezado pelos seus irmãos, enfim. Imagina se Deus falasse pra Jonas: olha, a sua mensagem vai salvar muitas pessoas. E você vai pra Nínive e você não vai ser morto, porque lá as pessoas iriam arrancar os seus olhos, mas você não vai acontecer isso com você. Você vai dar certo. Só que antes você vai precisar ficar 3 dias e 3 noites dentro de um peixe para que as pessoas acreditem em você. Tudo bem pra você? Tudo bem pra você ficar dentro de um peixe? Né? Ó que louco. Então, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu tô falando muito, né? Ai, meu Deus, continua. não posso demorar. 7h40. Então, Jonas, ele precisava desse processo também. Porque lá no comecinho, Jonas não queria ir. Jonas teve medo. Então, ele precisou desse tempo, desse processo para ele conseguir absorver tudo que iria acontecer com ele. E agora, gente, o que eu acho... já tô finalizando já. O que eu acho que... O que ficou mais dúvida na minha cabeça. E que não existe... E que não tem, assim, uma explicação final, talvez, pra história de Jonas. Mas que eu acho que... o personagem, a pessoa de Jonas... Ele era um pouco, talvez, incerto, assim. Ele era um pouco... Vocês vão entender porque eu tô falando isso. Ele não queria ir, daí ele foi pro peixe, ele se arrependeu de tudo aquilo, ele falou: Deus, por favor, me tira daqui, eu entendi, eu vou, eis-me aqui. Ele foi vomitado. E daí ele pregou um versículo e a mensagem dele foi passada, as pessoas acreditaram e as pessoas se arrependeram e Deus desistiu de destruir Nínive. E aí, o que Jonas tinha profetizado mesmo? Que a cidade, em 40 dias... Seria... Não é isso? É isso mesmo. Sim. Então, ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. Então, gente, eu queria ler agora o último capítulo, que é o capítulo 4, pra gente tentar entender, talvez juntos, o que aconteceu com Jonas. Porque aqui, como eu falei, existem muitas mensagens importantes e diferentes nesse livro, tão pequeno e tão diferente, uma história tão e dá pra gente explorar muito.
Por isso que eu aconselho muito vocês a lerem e a pesquisarem a respeito disso. Então vamos lá. Capítulo 4, eu vou ler só o versículo 1. Vou ler o capítulo 10 do versículo 3 e depois eu leio o 1 do 4. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependestes do mal. E que te arrependes do mal. Olha, eu vou ter que ler o 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Hã? Que, Jonas? Você tá louco? Você acabou de converter e de livrar um monte de gente da morte. Do que você tá falando? Tipo, eu não consigo... Quando eu li isso aqui, eu falei assim, gente, Jonas, ele ficou maluco. Subiu pra cabeça a fama, ele ficou famoso, e aí ele ficou maluco. Mas... eu já tô colocando aqui umas coisas. A galera tá aí. Gente, ai meu Deus, pastor Sidney tá aí. Que responsa. Então, gente, por que Jonas deu a louca assim? Por que ele do nada... Não, eu prefiro morrer do que ver esse povo salvo. Eu acho que... O que aconteceu pra mim, né? A interpretação que eu tive, o que foi que eu entendi disso. Ele não queria aceitar de que a profecia que ele tinha falado não ia se cumprir. Na verdade, sei lá, eu acho que eu tenho outro entendimento. Por exemplo, ele ficou muito pé da vida, porque assim, ele não queria ir pra lá, porque ele já sabia que Deus ia livrar aquele povo. Mas tipo, ele não queria, por exemplo... que vá outro falar a mensagem dele, porque eu tenho certeza que ele não vai destruir. Eu acho que ele tinha isso na cabeça dele. Talvez, pode ser. Eu acho que foi ele. Pode ser também. Pode ser várias coisas, porque eu acho que ele passou por um momento... Gente, vocês têm noção de que ele ficou tão com raiva de tudo que tinha acontecido, que ele falou, Deus, eu prefiro que o Senhor me mate do que eu ver esse povo sendo salvo. Então eu acho que ele tinha muito isso assim, o que eu falei não funcionou, não aconteceu. Tipo, o que eu disse que ia acontecer, que eu tô falando lá desde não sei quando, porque Jonas ele já tinha profetizado antes lá em Reis, acho que 2ª Reis, se eu não me engano, posso estar errada. Então ele ficou muito com raiva. E aí existe toda uma simbologia que Deus faz aqui com ele, e Deus tem muita paciência com Jonas. Deus, ele, depois aqui não vai dar tempo de ler, mas depois você lê o capítulo 4. Deus, ele faz toda uma estratégia pra mostrar pra Jonas. Deixa eu ver se dá tempo de ler, falta 15 minutos. É engraçado isso. Gente, Deus deu um exemplo pra Jonas com uma planta aqui, é muito legal, eu vou ler. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta... Desculpa. Depois que Jonas disse que queria morrer, Deus disse assim pra ele, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada, não sei o que é isso, e repousou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, ele sentou e ficou esperando lá destruir tudo. A lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Então Deus fez uma planta, a planta cresceu, Jonas se alegrou muito por causa da planta, mas no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, ao qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre
a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, Deus deu um exemplo pra ele com uma planta, tipo assim, você tem dó dessa planta, mas você não tem dó das pessoas. Você que tem dó da planta, eu não posso ter compaixão por essas pessoas que vão morrer? Então, acaba aqui o capítulo 4 de Jonas, não fala mais nada dele. Então, assim, ele ficou muito irado. Talvez ele tivesse aquele pensamento de que só o povo de Deus pode ser salvo. Talvez ele tivesse esse pensamento, tipo assim, só os judeus, os hebreus podem ser salvos, só o povo escolhido. Talvez ele tivesse esse pensamento. Mas a gente não sabe. E o ponto 4 que eu coloquei aqui para concluir, nunca é sobre o que nós fazemos, e sim sobre quem nós somos. Porque por mais que Jonas tivesse feito tudo exatamente do jeito certo, ele fez o que Deus mandou na metade do caminho ali. Agora o que ele queria. Mas não era o que Jonas queria fazer, talvez. Ou ele ainda não estava com o coração ali. Então os ninivitas não morreram e Jonas ficou com raiva disso. Eu não sei o que aconteceu depois daqui, talvez eu fique imaginando assim, né? Coisa da minha cabeça, tá, gente? Não tô falando que é isso que aconteceu, mas eu acho que Deus tratou a Jonas. Ele deve ter passado essa raiva dele, esse negócio, não sei. Mas não é sobre o que nós fazemos, e sim sobre quem nós somos. Então eu quero deixar algo que falou muito comigo essa semana. Se você tá fazendo algo só porque você tá sendo obrigado, ou porque Deus já te falou que é isso pra você fazer, faz isso, dá certo. Só que o seu coração não tá ali, cuidado, porque talvez não, no final, podem vir consequências sobre você. Pode vir consequências sobre mim. Se eu estiver fazendo algo que eu sei que tá certo, que eu sei que é pra fazer aquilo, que Deus falou pra fazer, mas o meu coração ainda não tá ali. Então, existe algo errado. E a gente precisa entender o que é que tá errado. A gente precisa saber se o nosso coração ainda tá ali, se a motivação do nosso coração é essa, se a Jonas, eu consigo ver a motivação dele, sabe aonde? Quando ele estava dentro da barriga do peixe sofrendo. Ele orou, ele pediu misericórdia e Deus mas Deus já sabia de tudo o que ia acontecer, tá? Mas Deus, ele não invade e faz, ele não é assim, vocês entenderam? Ele faz de acordo com aquilo que a gente quer, que a gente deixa, né? Deixa Deus fazer. Com extrema educação. Então, eu acho que ali a gente vê, não que Jonas era então Jonas era desobediente, Jonas era mau, Jonas não foi um profeta bom. Não! Se a gente parar pra pensar, se acabasse o Jonas no capítulo 3, ele teria sido um profeta muito respeitado. Olha só o que Jonas fez, olha, ele foi e aconteceu isso, Deus usou uma estratégia incrível do peixe. Mas não acabou no 3, tem o capítulo 4 que Deus quis que estivesse aqui na palavra. Pra gente, né? Isso daí? Isso é engraçado, a gente até falou isso um pouco na última rede, quando a gente falou sobre o rei Davi. O rei Davi é comparado ao homem segundo o coração de Deus, né? Mas mesmo assim a gente lê na palavra quando ele cai. E assim, aquilo ficou registrado. Então eu acho que assim, é a mesma coisa para Jonas. Jonas, assim, quando a Bianca me contou, eu não sabia de toda essa administração dela. Esse final pra mim faz muito sentido. E quando ela me contou, no dia que ela teve a aula na Bezalel, que ela falou sobre Jonas, eu achei essa parte incrível da cultura. Que o pessoal foi mais fundo e assim, por que deixa eu ver como era a cultura naquela época, né? Aí, quando ela falou que o Deus que eles adoravam era metade peixe, metade homem, e aí, assim, a gente, desde criança, a gente sabe da história de Jonas, aquilo ali fez um sentido pra mim monstruoso do que Deus faz. Deus usa paradas loucas para fazer a obra dele, para confundir as sábias. E isso a gente vê isso em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê muito isso. E uma coisa assim que também a galera... Eu não quero entrar num ponto teológico, isso é algo que eu acredito. A graça de Deus estava ali a todo momento.
tanto para com a vida de Jonas, Sim. para com a vida da galera lá de Nínive. Então, Deus foi muito paciente com Jonas. E ele é muito paciente com a gente. Então, Deus, Jonas ele não é diferente da gente. Não, gente, Jonas tava chato. Sabe quando você fala assim, você tá chato, hein? Às vezes só, pessoal, não é sempre. Não. Brincadeira. Fãzimo. Matheus. Brincadeira. Mas então, sabe, Jonas tava chato, Jonas. Já resolveu. O povo foi salvo. Cara, você foi instrumento de Deus. Já tá resolvido. Sabe, eu tenho vontade de voltar e falar, para de ser chato. Jonas, tá resolvido. Mas não é sobre você, infeliz. Acorda, é sobre Deus, é sobre o que Deus pode fazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é assim que a gente fica, às vezes, sabe, seja, eu tenho que ser, você tem que ser, nós como noiva de Cristo, como pessoas que Deus escolheu, nós temos que ser aquela pessoa que Deus se agrada de estar, Deus tem que olhar pra gente e falar assim, nossa, que felicidade de ver essa pessoa. Tudo bem que Deus ele vai fazer com você uma forma diferente que ele faz, de que ele age comigo, de que ele trabalha comigo, você, cada um tem uma coisa, Deus faz de uma maneira. Mas sabe quando eu senti muito isso no meu coração? Deus, eu quero ser uma pessoa legal pra você. Deus, eu quero que o Senhor olhe pra mim e fale assim, meu Deus, não me dá trabalho essa menina. Olha que menina boazinha. Que não me dá trabalho. E eu acho que é uma lição que a gente tem que tirar. A gente tá vivendo num tempo que eu não estou aguentando mais ficar dentro de casa. Não tô aguentando. Assim, eu sei que a situação ainda está muito complicada no nosso país e eu não vou ser imprudente de ir pro shopping só porque abriu. Mas quantas vezes eu já me peguei reclamando? E assim, talvez seja. Eu esteja sendo como o Jonas foi. Sim, talvez você esteja sendo como o Jonas foi em alguma outra área da sua vida, reclamando por algo que já deu certo, só que não foi da maneira que você queria. Isso, exatamente. Mas não foi da maneira que ele quis. Eu tinha até anotado isso aqui em algum lugar. Desculpa. Não, mas eu esqueci de falar mesmo, ainda bem que você me ajuda. Mas foi exatamente isso. Aconteceu tudo perfeito, tudo perfeito assim, né? Do jeito que Deus já sabia que ia acontecer. Mas não foi do jeito que Joninhas queria. Joninhas. Não foi do jeito que a gente quis? Amém. Respira. Deus tem um plano melhor. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus funciona. O plano de Deus é sempre muito maior, muito melhor do que a gente imagina que seja. Então, vamos nos tornar essas pessoas que Deus vai olhar e que nós vamos nos deleitar nele. Nós vamos ficar tão felizes com ele. E ele tão feliz com a gente que, independente se as coisas saírem do nosso jeito ou não sair do nosso jeito, tá tudo bem. Nós vamos continuar sendo legais com Deus. Nós vamos continuar sendo pessoas que Deus se agrada. Por quê? Porque olha o plano que Deus tinha pra Jonas. Olha tudo que ele fez pra salvar um monte de gente. Precisou de uma história louca de peixe. E aí, o que ele vai fazer com a gente? Qual vai ser a história que a gente vai precisar estar disposto para Deus fazer através de nós? Então, gente, Repete de novo esse final, porque eu acho que esse final que ela acabou a conclusão da história dela. Ontem ela me fez uma pergunta que agora eu entendi por que você me perguntou aquilo. Talvez, não sei se foi a sua intenção. Mas ela me fez uma pergunta ontem que eu respondi essa pergunta, mas isso ainda tá batendo aqui na minha cabeça. São perguntas que a gente tem que se fazer mesmo. Por que eu quero isso? Pra que eu vou? Exatamente. Por que Deus me chamou? Deus me chamou, tá? Quando? Quando que foi? Pra que foi? Pra onde eu vou? Quero. É isso que eu quero? Meu coração tá nisso? Fez Não tá sendo do meu jeito, mas é o que Deus quer? Se é o que Deus quer, amém, vai dar certo. É o que eu sempre falo. Quando eu vou fazer alguma coisa na minha vida, eu sempre busco, né? Às vezes não tem nenhuma resposta, mas eu sempre busco, falo, Deus, se for da tua vontade vai dar certo. Se for
se for pra isso aqui acontecer, eu vou fazer minha parte, mas se for pra dar certo, é porque o Senhor quis que desse certo. Não que não seja a minha vontade. Gente, e isso é muito difícil. É todo dia que a gente tem que renunciar. É verdade. E eu pensei numa canção aqui pra gente orar, mas não sei se ela vai rolar. Vai? Porque a gente não deu tempo da gente ensaiar. Mas é uma música que fala mais de ti e menos de mim. Mais de ti, sempre. Sempre. Mais o Senhor, sabe por quê? Porque Ele é perfeito e nós não somos perfeitos. Nós somos humanos, imperfeitos, totalmente cheios de erros. Mas o Senhor perfeito, Deus perfeito, cheio de glória, cheio de poder, Ele está disponível para viver em nós. E Ele nos criou com as suas próprias mãos, a imagem e semelhança dEle, nos seus atributos, Ele ama, nós também podemos amar. Ele tem sentimentos, nós também podemos sentir. É nisso que nós somos parecidos com Ele. Então, que nesse momento você possa se questionar. Na verdade, pergunta para Deus. Fala assim: Deus, eu tô seguindo a vontade que o Senhor quer para mim? Eu tô vivendo mediante... Eu tô te agradando? Eu tô sendo legal, Senhor? Se o Senhor tá tendo trabalho comigo, me fala onde que eu preciso. Porque gente, eu vi Deus com tanto amor, com tanto cuidado com Jonas no capítulo 4. Deus, Ele plantou uma árvore, fez ela crescer pra cuidar do Jonas. Pra mostrar pra ele, pra dar um exemplo pra ele. Depois de tudo que ele tinha feito, ele ainda foi lá e plantou uma plantinha pra Jonas, pra dar um exemplo pra ele. Falar: vem cá, meu queridão, vem cá, melhora, sabe? Então, a gente não precisa ser essa pessoa que Deus vai ter que tantas vezes. Vamos olhar pra dentro de nós e descobrir o que é que tá fazendo com que o nosso relacionamento com Deus seja esquisito. Por quê? Tem alguma coisa errada. E isso tá errado em nós, gente. Tá errado em Deus, não. Porque Deus é perfeito. Mas Ele tá disponível pra gente O tempo todo. Então, eu quero orar com você. E que essa palavra, gente, se você não entendeu nada, tudo bem. Assiste de novo. Eu tenho certeza que algo você vai extrair daqui hoje. E se pelo menos metade, sei lá, 10% dessas pessoas que estão assistindo aqui entenderam alguma coisa disso tudo que eu falei, tá ótimo. Deus falou pra você. Deus ele falou com você, eu tenho certeza disso. Então, vamos orar agora com essa canção. Não? A Lulu vai cantar. Você canta. E fique à vontade. Esse é o momento com Ele. Aleluia, aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Aleluia, Deus. sim, Jesus. Nós te agradecemos. Senhor, Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é perfeito. Deus, o Senhor é perfeito. E nós sabemos que o seu plano funciona, Pai. Tudo deu certo, ainda estou reclamando. Então, Senhor, nós pedimos agora para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos mostre o que é que está errado em nós, para que o Senhor mostre o que é que nós precisamos melhorar, qual é o plano que nós temos que seguir, porque é o Senhor que faz tudo. Pai, nós cremos em Ti. Nós cremos em Ti, Deus. Nós cremos em Ti. Aleluia. Fala conosco. Senhor, que o Senhor cresça em nós e a gente continue a sério, Pai, porque o Senhor é perfeito. Senhor, que a vida de cada um que está assistindo, Senhor, possa. Papai, toque agora essa pessoa que precisa de algo. Quero responder essas
necessário a 0%, para que o Senhor cresça 100% em nós. Pai, que a tua glória que resplandeça em nós de tamanha forma que a gente se esqueça dos nossos problemas minúsculos, que a gente não venha se arrepender, Pai, quando a gente lembrar de quem o Senhor é e de tudo que o Senhor faz, de como o Senhor é perfeito. Senhor, coloca esse desejo dentro de nós, que o Senhor cresça a cada dia. Pai, nós dependemos 100% de Ti. Nos mostra, Senhor, qual é o caminho correto que o Senhor tem para nós. Deixa claro, Senhor, isso para nós, nas nossas mentes, nos nossos corações. Deus, não deixa, Pai, que a gente seja mesquinho, que a gente seja pequeno, se preocupe com coisas pequenas. Oh Deus, o Senhor é humilde, o Senhor é bom, o Senhor é paciente. E nós acreditamos em Ti, Pai. Nós cremos que o Senhor é perfeito. E nós queremos confiar em Ti a cada dia mais. A cada dia mais. Aleluia. Aleluia. Eu declaro sobre a vida de todos vocês que estão assistindo hoje. Eu declaro que quem estiver com medo, quem estiver com insegurança, quem estiver vivendo dias de ansiedade, que isso vai deixar na sua vida hoje, em nome de Jesus. O Senhor já tem algo escrito a respeito de cada um de nós. Assim como Ele fez sobre a vida de Jonas, Ele já está fazendo em nossas vidas. E não importa se vai ser do nosso jeito. O que importa é que Ele vai fazer. Amém. Oh, Papai, obrigado. Amém. Nós cremos, aleluia. Aleluia. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Eu espero que você fique com essa palavra, que ela, como uma semente, ela floresça no seu coração. E como meu pai sempre diz, se for necessário, volte essa ministração, assista mais uma vez, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir. Talvez você pensou em alguém, então compartilhe, não fique com vergonha, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar através da palavra dele, porque é tudo sobre ele, não sobre nós. Amém? Verdade, amém. Então, muito obrigada por todos vocês que ficaram até agora. Que o Senhor esteja com vocês. Amanhã nós temos culto de Santa Ceia, então prepare a sua mesa, a sua ceia com a sua família. E às 18 horas em ponto nós estamos aqui para celebrar aquele que nos deu a vida. Amém? Muito obrigada, gente. Gente, obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima rede de jovens. Canta mais.